Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática. E para continuar nosso estudo de geometria, vamos falar hoje sobre os quadriláteros. É isso aí, bora, vamos estudar. Vamos lá então, turminha. Quadriláteros, que são quadriláteros? São polígonos que possuem exatamente 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, né? Aqui o professor representou um quadrilátero na lousa. Eu coloquei aqui o quadrilátero ABCD, né? Os lados desse quadrilátero, ó, são os segmentos que vão de A até B, de B a C, de C a D e de D a A, né? Então esses 4 segmentos de reta são os 4 lados do meu quadrilátero. Ele tem 4 vértices, que são esses pontinhos laranjas, A, B, C, D, e os 4 ângulos, que são essas regiões verdes. Mas e então, professor, o que a gente vai fazer com os quadriláteros? Eu já sei que ele é um polígono que tem 4 lados. Não, não é só isso, tá? Nós vamos aprender nessa aula a classificar os quadriláteros. É, isso mesmo, a gente já vem classificando, ó, objetos geométricos há muitas aulas atrás. Inclusive, na aula passada, a gente classificou os triângulos. E hoje vamos aprender a classificar os quadriláteros. Nós já sabemos também que quando a gente vai classificar alguma coisa, a gente precisa de um critério. Qual vai ser o critério usado? Eu já te conto daqui a pouquinho, tá? Não saia daí. E antes disso, se inscreva no canal do professor, quem ainda não está inscrito, né? Ajuda o professor a compartilhar, a divulgar esse projeto de aulas para o 5º ano. E eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link da loja virtual do professor. Dá uma passadinha por lá, vamos fuçar para ver o que tem nessa loja. Bom, olha só, prometi que eu ia trazer o critério, né? Está aqui, ó. O critério que a gente usa para classificar os quadriláteros é o seguinte, é o número de pares de lados paralelos. Nossa, professor, agora eu fiquei confuso, hein? Pares de lados paralelos. É isso mesmo. Como os quadriláteros eles têm 4 lados, então dá para a gente separar em 2 pares, né? Um parzinho aqui, outro parzinho aqui. Então são 2 pares junto aqui. São 2 pares de lados paralelos. Então com 4 lados a gente faz 2 pares. E quem são esses pares que a gente vai estar analisando? São os lados opostos. Os lados opostos. Por exemplo, os lados que ficam um de frente com o outro. Ó. O lado da esquerda é oposto ao lado da direita. O lado que está em cima é oposto ao que está embaixo. Então, são esses lados opostos que a gente vai estar analisando para ver se são paralelos ou não. Vamos ver na prática como isso funciona? Olha só, pega esses 2 quadriláteros que eu coloquei em laranja aqui. Ó. Eles vão ser classificados como quadriláteros não notáveis. Por que não notáveis? Porque eles não possuem nenhum par de lados paralelos. Olha só com atenção, ó. Se eu pegar esse lado aqui, o oposto desse lado é esse aqui da esquerda, né? Esses 2 lados, eles não estão se cruzando. Mas, se a gente prolongar, vai chegar uma hora que eles vão acabar se cruzando lá em cima, né? Então, esse par de lados aqui, eles não são um par de lados paralelos. Tá? E a mesma coisa acontece com o par de lado aqui, ó, o de baixo e o de cima. Esse lado aqui, ele não é paralelo a esse. Porque se a gente prolongar esses 2 lados, eles vão acabar se encontrando. Vai ter um certo momento em que eles vão se encontrar, que eles vão se cruzar. Então aqui a gente não tem nenhum par de lados paralelos. Por isso são chamados de quadriláteros não notáveis. A mesma coisa acontece aqui, ó. Olha bem com atenção, parece um bumerangue, né? A gente tem 2 lados aqui, ó. Vamos chamar eles de... Bom, nenhum dos lados aqui. Se a gente for comparar, por exemplo, esse lado com esse aqui, eles não são paralelos, né? Eles vão acabar se cruzando. E a mesma coisa acontece aqui, ó. A gente sempre analisa os lados que não são consecutivos, né? Tem essa também. Além de ser um de frente para o outro, são os lados que não são consecutivos. Então, esses 2 lados que eu contornei em preto, eles não são paralelos, porque eles vão acabar se encontrando e os azuis também. Tá? Então, esse vai ser o critério que a gente vai usar para classificar os quadriláteros. A gente tem que olhar nos pares de lados que são opostos e ver se há uma relação deles serem paralelos ou não, ok? Lembrando sempre que a gente tem que imaginar os lados se prolongando, como se fossem retas. Bom, aqui eu tenho um outro grupo de
de quadriláteros, que são chamados de trapézios. É isso mesmo, trapézios, tá? Esse é o nome que a gente dá para esse grupinho aqui de quadriláteros. Agora, olha com atenção, você percebe alguma relação? Tem pares de lados que são paralelos aqui nos trapézios? Opa, tem sim, professor. Eu estou vendo aqui, ó, que esse lado que está na vertical e esse outro aqui que também está na vertical são dois lados paralelos. Mesmo que eu prolongue essas linhas, elas nunca vão se cruzar, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um par de lados paralelos. Se eu tiver um par de lados paralelos, eu chamo de trapézio. Mas e os outros dois não são? Não, os outros dois não. Ó. Repare que esse que está aqui na horizontal, ele é oposto a esse. E se a gente prolongar os dois, vai chegar uma hora que eles vão se cruzar, né? Se eu fizesse o prolongamento desses lados, uma hora eles iam acabar se encontrando. Então aqui só existe um par de lados que são paralelos. Então ele é chamado de trapézio. E a mesma coisa acontece aqui, ó. A gente tem que o lado da horizontal, que é esse lado aqui de baixo, e esse lado aqui de cima, ó, eles são dois lados paralelos. Então a gente tem aqui, ó, um par de lados que são paralelos. Portanto, eu tenho um trapézio, tá? Então, trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. E os outros dois lados? Os outros dois eles vão acabar se cruzando, né? Então, esse lado aqui e esse aqui, ó, eu não posso dizer que eles são paralelos, porque se eu prolongar eles, eles acabam se encontrando aqui em cima. Ok? E para a gente fechar aí a nossa classificação, né, o nosso terceiro grupo de quadriláteros são os paralelogramos. O nome é bem sugestivo, né? Os paralelogramos vão ser aqueles quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, ok? Então, paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Vamos identificar eles, ó. Esse aqui que está na horizontal é oposto, né, a esse outro aqui de cima. E esses dois lados aqui, ó, o de cima e o de baixo, eles são paralelos. Por mais que eu prolongue esses dois lados, eles nunca vão se cruzar, né? E a mesma coisa acontece com esses dois que estão aqui inclinadinhos, né? Esse lado aqui, ó, é oposto a esse. E eles são paralelos. Por mais que eu prolongue eles, eles nunca irão se cruzar. Então aqui a gente tem um exemplo de paralelogramo, né? Um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. E aqui embaixo, um outro exemplo, né? Ó, repare que esse lado que está inclinado, ele é oposto a esse aqui. E esses dois lados aqui, por mais que eu prolongue, né? Eles nunca vão se cruzar, tá? Imagina isso aqui como retas, né? Infinitas. E por mais que eu prolongue esses lados, eles nunca irão se cruzar. Então, aqui eu tenho um par de lados paralelos. A mesma coisa acontece aqui, ó, com esses dois lados, né? Esses dois lados que estão na vertical aqui, ó, eles são dois lados paralelos. Por mais que eu prolongue eles, eles nunca irão se cruzar, tá? Então, a gente tem aqui mais um exemplo de um paralelogramo. Pessoal, é isso. Essa é a classificação que a gente vai fazer com os quadriláteros. Dá para a gente dividir eles, então, em três grupos, certo? Tem os quadriláteros não notáveis, quando não tem nenhum par de lados paralelos. Tem também os quadriláteros chamados de trapézio, tá? Quem são os trapézios? São os quadriláteros que têm um par de lados paralelos. E tem ainda os quadriláteros chamados de paralelogramos, que é quando tem dois pares de lados paralelos. Vamos anotar aqui, ó. Então, só para a gente não esquecer, né? Um par de lados paralelos, dois pares de lados paralelos e aqui nenhum par de lados paralelos, tá? Então, eu tenho quadriláteros não notáveis, trapézios e paralelogramos. Agora eu vou trabalhar um pouquinho de exercícios com vocês, tá? Aquele mesmo esquema. Eu coloco o exercício na sua tela, você pausa o vídeo, tenta fazer primeiro, depois dá play para conferir se acertou. E aí, turminha, como é que foi o primeiro exercício? Conseguiram identificar qual é o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos? Só pode ter um par, tá?
Conseguiram identificar? Então aqui eu coloquei letras A, B, C, D, um pouquinho diferente aí do que apareceu para você, mas só para a gente ficar mais fácil de trabalhar. Ó. Repare que na letra A, esse quadrilátero tem um par de lados paralelos. Ele tem um par de lados paralelos, não tem? Mas ele tem também mais um par de lados paralelos. Então, na verdade, ele tem dois pares de lados paralelos. O lado de cima e de baixo são paralelos, o da direita e da esquerda também são paralelos. Isso acontece também na letra B, né? O lado de cima é paralelo ao lado de baixo, o lado da direita é paralelo ao lado da esquerda. Isso acontece também na letra C. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo e o lado da direita é paralelo ao lado da esquerda. Bom, se não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, concluímos que é a letra D, né? É o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. E aqui, ó, fica fácil da gente determinar, né? Esse lado aqui de baixo é paralelo ao lado de cima, certo? Já se a gente pegar o lado da direita e da esquerda, e se a gente prolongar esses lados, eles vão acabar se cruzando, ó. O lado da esquerda, ele não é paralelo ao lado da direita. Se a gente imaginar esses dois lados se prolongando, vai chegar uma hora que eles vão acabar se cruzando, tá? Então a letra D é o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, ok? Bom, antes da gente ir para o exercício 2, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu acabei esquecendo na primeira parte do vídeo, mas eu explico agora. Olha só, presta bastante atenção nessa frase aqui. Todo paralelogramo é um trapézio. Como assim, professor? Olha, nós já vimos que para ser paralelogramo tem que ter dois pares de lados paralelos, certo? E para ser um trapézio, basta ter um par de lados paralelos. Então, olha só, essas duas figuras, se a gente for dar um nome para essas duas figuras, a gente pode vir aqui e falar que as duas são um quadrilátero. Então, essa aqui é um quadrilátero, porque é um polígono que tem 4 lados. E essa aqui também é um quadrilátero. Então, as duas figuras são iguais? Bom, se a gente pensar só no número de lados, as duas figuras podem ser chamadas de quadrilátero. Mas aí a gente sabe que existem critérios, né? Dá para a gente especificar um pouquinho melhor o nome desses quadriláteros. Esse quadrilátero ele tem um par de lados paralelos. Bom, se tem um par de lados paralelos, eu posso chamá-lo de trapézio. Tá? Então, ele tem apenas um par de lado paralelo, né? Já esse aqui, ele também tem um par de lados que é paralelo. Na verdade, ele tem dois. Olha só, presta atenção. A definição de trapézio não se encaixa para essa figura? Para ser trapézio, tem que ter um par de lados paralelos. Aqui tem, não tem um par de lados paralelos? Tem um par que fica aqui o de cima e de baixo, da direita e da esquerda. Então, na verdade, tem dois. Mas se tem dois, é porque tem um. Ok? Então, eu posso dizer que esse quadrilátero também é um trapézio. Tá? Então, é por isso que a gente justifica essa frase. Todo paralelogramo vai ser chamado de trapézio. Eu posso chamar o paralelogramo de trapézio. Tá dando para entender, gente? Eu não quero causar confusão na cabeça de vocês, não. Tá? É mais ou menos assim, ó. Professor, onde você mora? Eu moro em Bocaina. Tá, mas que lugar de Bocaina, né? Especifica melhor. Bocaina é uma cidade. Onde você mora? Ah, eu moro na rua Cerqueira César, número 966. Tá? Só um exemplo. Tá? Então, estão vendo que a gente consegue especificar melhor as coisas se a gente tiver recursos para isso. Então, falar que eu moro em determinada cidade é uma coisa. Falar o nome da rua que eu moro, o número da minha casa e o nome da cidade é outra. Ok? Então, eu posso dizer que essa figura é um trapézio? Eu posso dizer. Mas eu posso dizer mais que isso, eu posso ser mais claro, eu posso especificar melhor. Pelo fato de ter dois pares de lados paralelos, então nós chamamos essa figura de paralelogramo. Tá? Então vamos tentar sempre ser o mais criterioso possível, o mais específico possível. Tá? Então aqui eu tenho paralelogramo. Ah, mas e se eu chamar de trapézio, está errado? Não, não está errado, tá? Mas é o que eu disse para vocês. Quando se tratam de formas geométricas, a gente vai procurar ser sempre o mais específico possível, o mais criterioso possível. Se é um polígono de 4 lados, então é um quadrilátero. Posso chamar de quadrilátero. Tem um par de lados paralelos? Tem um par de lados paralelos. Então é um trapézio.
ok? Posso chamar de trapézio. Mas olha com atenção, tem dois pares de lados paralelos. Então a gente vai falar da melhor forma possível, né? É um paralelogramo. Tá legal? Então, para não ficar confusão aí, agora a gente vai fazer o exercício 2, tá? Tentar sempre ser o mais específico possível, tá? Mas não esqueçam, todo paralelogramo é um trapézio. O contrário é verdadeiro? Contrário não. Eu não posso falar que trapézio é paralelogramo, porque trapézio só tem um par de lados paralelos. E para ser paralelogramo tem que ter dois. Então a gente tem que trabalhar sempre com as definições, tá? A definição de trapézio se encaixa aqui. Então essa figura também é um trapézio. Vamos lá então? Vamos lá para a questão número 2. Pessoal, então vamos lá na questão número 2. Ele está pedindo para a gente pintar conforme a legenda, né? Vocês conseguiram fazer? Eu sei que é difícil aí em casa, né? Sei lá como que vocês pensaram. Talvez responderam mentalmente mesmo. Mas olha só, pinte de vermelho os trapézios, de amarelo os paralelogramos e um outro quadrilátero de azul. Lembrando, né, que todo paralelogramo também é trapézio. Então a gente não vai pintar não vamos pintar os de amarelo e de vermelho também, né? Vamos tentar generalizar. Então vamos lá. A primeira figura, repare que ela não tem nenhum par de lados paralelos, então a gente deve pintar ela de azul. Então essa primeira figura aqui, ó, ela não tem pares paralelos, então a gente pinta de azul. É um quadrilátero não notável. A figura do lado, ela tem dois pares de lados paralelos. Se ela tem dois pares de lados paralelos, então a gente pinta de amarelo, né? Porque é um paralelogramo. E a do lado também, né? A do lado também tem dois pares de lados paralelos, então é mais um paralelogramo. E a do lado também. Então, olha só, pintamos três figuras seguidas aí que são paralelogramos, porque tem dois pares de lados paralelos. Poderia também ter pintado elas de vermelho, porque elas não deixam de ser trapézios. Mas vamos tentar sempre generalizar, ser o mais específico possível. A figura embaixo da que a gente pintou de azul, ela tem um par de lados paralelos, então ela é um trapézio, tá? Não sei se está claro aqui para todos, ó, mas deixa eu pegar aqui e contornar os lados. Deixa eu colocar de preto. Esse lado aqui de baixo, ó, ele é paralelo ao de cima, certo? E só tem esse par de lados que são paralelos. Bom, a figura que está abaixo dessa, ela tem, olha só, um par de lados paralelos. Oh, desculpa, não era isso que eu ia fazer. Ela tem aqui, ó, um par de lados paralelos, que é o de cima e de baixo. E tem também o da direita e da esquerda. Então, ela tem dois pares de lados paralelos, portanto, a gente pinta de amarelo, né? Um paralelogramo. A figura que está aí do lado, ó, repare se ela tem lados paralelos. Não tem, né? Esse lado aqui, ele não é paralelo a esse aqui de cima. O de baixo e de cima não são paralelos. Se eu pegar o da direita e da esquerda, também não são paralelos, porque eles vão acabar se cruzando, né? Se a gente prolongar aqui esses lados, eles vão se cruzar, tanto de um lado como do outro. Certo? Então aqui a gente não tem nenhum par de lados que são paralelos, nenhum. Então a gente deve pintar de azul, né? É um quadrilátero não notável. Vamos pintar aqui de azul, então, o quadrilátero não notável. Agora, vamos lá. A do lado aqui, ó, volta a ser um trapézio. Se é um trapézio, a gente vai pintar de vermelho, né? Olha só, esse lado aqui é paralelo a esse de cima e só. Os outros dois lados, eles não são paralelos. Repare que esse lado aqui, se eu prolongar esses dois lados, eles vão acabar se cruzando. Então aqui a gente não tem lados, só temos um par de lados paralelos. Então eu tenho um trapézio, vamos pintar de vermelho aqui. A figura do lado aqui, ela é um quadrilátero não notável, não tem nenhum par de lados que são paralelos. E a figura que está aqui embaixo é um trapézio de novo, vamos pintar de vermelho aqui. Porque só tem um par de lados que são paralelos, são esses daqui, né? O de cima e o de baixo formam aí um par de lados paralelos. Beleza, gente? Então esse foi o nosso exercício número 2 aí para identificar os quadriláteros que não são notáveis, os quadriláteros que têm um par de lados paralelos, que são os trapézios, e os quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, que são aí
os paralelogramos. Certinho? Alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos lá então para a questão número 3. Só a questão número 3, ó, acho que mentalmente vocês devem ter conseguido fazer também. Ligue os pontos formando um quadrilátero, pinte o seu interior e depois dê o nome dele. Então vamos tentar ligar aqui os pontos na sequência, né? Vamos ligar esse pontinho nesse. Agora a gente liga lá em cima. Ficou um pouquinho torto. Não consigo mais consertar. Volta aqui. Aí, liga pra cá e liga pra cá. Ah, ficou torto. Vamos arrumar aqui, peraí. Liga aqui e fecha. Ele não ficou muito perfeito, mas deu para entender aí o nosso desenho. Vamos pintar ele aqui por dentro. Bom, que tipo de quadrilátero é esse, né? A gente tem que dar um nome para ele. Esse quadrilátero, ele é um trapézio, porque ele tem um par de lados que são paralelos. Ó, esse lado aqui de baixo, ele é paralelo a esse lado aqui de cima. Então, se tem um par de lados que são paralelos, a gente chama de trapézio. Já os lados da direita e da esquerda, ó, se a gente comparar eles não são paralelos, né? Se a gente prolongar, eles vão acabar se cruzando lá em cima. Então, um quadrilátero que tem um par de lados paralelos é chamado de trapézio. Trapézio. Essa foi a letra A, né? Na letra B, a mesma coisa. A gente tinha que ligar os pontos. Então, vamos tentar ligar esse pontinho nesse. Esse aqui naquele. Esse aqui. E aí, fechando. Pessoal, formamos um quadrilátero aqui, ó. Que prestem bastante atenção, né? Ele tem aqui, ó, dois pares de lados paralelos. De cima é paralelo ao de baixo. E o da direita, ele é paralelo ao da esquerda. Então, a gente tem dois pares de lados paralelos. Nesse caso, a gente tem, então, um paralelogramo. Certo? Tranquilinho esse, né? Então, paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Trapézio tem um par de lados paralelos. Vamos lá. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Vamos aprofundar um pouco mais o nosso estudo agora a respeito dos paralelogramos. Olha só, continuando então a nossa classificação dos quadriláteros, agora a gente vai aprender que os paralelogramos, eles se dividem em 3 grupinhos também, tá? Então dá para eu classificar os paralelogramos. Então nós já vimos que os quadriláteros se dividem em paralelogramos e trapézios. E tem também aqueles não notáveis, né? Mas vamos focar aqui, tem o paralelogramo e tem o trapézio. Dentro dos paralelogramos, eu também posso ter algumas classificações. E aí, para fazer essas classificações, a gente vai usar como critério a medida dos lados e a medida dos ângulos, tá certo? Assim como a gente classificou os triângulos. Lembra que a gente classificava os triângulos pela medida dos lados e pela medida dos ângulos? Então, a mesma coisa que a gente vai fazer com os paralelogramos. Agora, a gente não pode esquecer nunca, né? Se a gente está falando de um paralelogramo, a gente está falando também de um trapézio, porque todo paralelogramo é um trapézio, e estamos falando de quadrilátero, tá? Vamos lá. O primeiro paralelogramo que a gente vai ter é o losango. Não é losângulo, tá? Eu já vi muito aluno escrever losango. Comum confundir, tá? A gente está falando de losango. Losango. O que é o losango? É um quadrilátero, né? Que tem dois pares de lados paralelos. Por isso ele pode ser chamado de paralelogramo. E além disso, ele tem 4 lados com a mesma medida. Então, pelo fato dele ter 4 lados com a mesma medida, vamos fazer assim, ó, indicar que esse lado tem a mesma medida desse, usando marcações, tá? Então, eu fiz 2 risquinhos aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, para indicar que esses 4 lados têm a mesma medida. Vou até escrever aqui, então, para ser um losango, tem que ter 4 lados iguais. Tá? Então, um losango é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, portanto ele é um paralelogramo, e pelo fato de ter 4 lados iguais, eu vou chamar ele de losango, tá? Bom, tem um outro tipo de paralelogramo que nós chamamos de retângulo. Sabe qual é o critério para eu chamar um paralelogramo de retângulo? São os ângulos.
Se a figura tiver 4 ângulos retos, 4 ângulos retos, aí ela vai ser chamada de retângulo. Olha só, é fácil guardar o nome, né? Porque se a gente está falando de ângulos retos, eu vou chamar de retângulo. Então, um paralelogramo que tiver 4 ângulos retos pode ser chamado de retângulo. Vamos destacar aqui os ângulos retos, né? O ângulo reto é esse ângulo que a gente representa com um quadradinho. Certo? Então aqui, ó, 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos, eu tenho o retângulo. E por último, tem um quadrilátero, tem um paralelogramo, né? Que ele pode-se dizer que ele é uma junção desses dois. Imagina a gente pegar um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. E ao mesmo tempo pegar um paralelogramo que tem 4 lados iguais. A junção dessas duas ideias acabam formando o quadrado. Então, o quadrado, ó, o que o quadrado tem? Tem 4 lados com a mesma medida, 4 lados iguais, e tem também 4 ângulos retos. Então, ele tem a característica do losango e tem também a característica do retângulo. Ô, professor, então eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo? Claro que sim, tá? Todo quadrado é um retângulo, porque a definição de quadrado, ela se encaixa na de retângulo. Para ser retângulo, tem que ter 4 ângulos retos. E o quadrado, ele tem 4 ângulos retos. Estão entendendo? E um quadrado pode ser chamado de losango? Oh, claro que pode. Por quê? Porque para ser losango, tem que ter 4 lados iguais. O quadrado tem 4 lados iguais? Tem 4 lados iguais. Então, todo quadrado é um losango. Todo quadrado é um retângulo. Eu já vou escrever essas frases, tá? Vamos só terminar aqui, ó, a nossa representação da figura. Então, para indicar que os quatro lados são congruentes, olha que palavra bonita, né? Para indicar que os 4 lados são congruentes, ou seja, que eles têm a mesma medida, eu estou fazendo essas marcações aqui. E eu ainda tenho que colocar aqui os 4 ângulos retos, né? Então, vamos desenhar aqui 4 ângulos retos, porque essas são as características de um quadrado. Ok? Tudo bem até aqui? Então, deixa eu colocar umas frases agora aqui. Acho que eu não vou escrever, gente. Eu vou só falar mesmo, né? Então, olha só. O quadrado seria o quadrilátero mais cheio de especificações possíveis. Sabe aquela história que eu estava falando? Assim, ó. Professor, onde você mora? Moro no Brasil. Tá, mas que lugar do Brasil? Estado de São Paulo. Mas que cidade do estado de São Paulo? Bocaina. Mas que rua de Bocaina? Rua Cerqueira César. Qual o número da sua casa? 966. Tá? Então, olha só. Para chegar no meu endereço certinho, eu fui fazendo especificações. E aqui é a mesma coisa. Ó. Posso dizer que o quadrado é um quadrilátero? Sim, porque ele tem 4 lados. Posso dizer que ele é um trapézio? Sim, porque para ser trapézio tem que ter um par de lados paralelos. E ele tem um par de lados paralelos. Posso dizer que o quadrado é um paralelogramo? Posso também. Por quê? Porque para ser paralelogramo tem que ter 2 pares de lados paralelos. Posso dizer que o quadrado é um losango? Posso também, porque para ser losango tem que ter 4 lados iguais, de mesma medida, e o quadrado tem. Posso dizer que o quadrado é um retângulo? Posso também, tá? Então, o quadrado também é um retângulo, porque para ser retângulo tem que ter 4 ângulos retos. Então, qual resposta eu vou falar? Se aparecer essa imagem para mim, eu falo que é o quê? Um quadrilátero, um trapézio, um paralelogramo, um retângulo, um losango? O que é? Bom, todas essas respostas estariam certas. Mas como eu falei, a gente vai procurar sempre ser o mais específico possível. Tá? Então, essa figura é um quadrado. Ok? A mesma coisa dá para a gente falar aqui a respeito do retângulo. Ó, todo retângulo é um paralelogramo. Certo? Dá para ver aqui o desenho do professor, né? Todo retângulo é um paralelogramo. E nós já vimos que todo paralelogramo é um trapézio. E todo trapézio é um quadrilátero. Então tem que tomar muito cuidado nos exercícios que tem essas frases, né? Lembra sempre do esqueminha, tá? A gente tem aqui paralelogramos
E o retângulo é um tipo de paralelogramo. Então, todo retângulo é um paralelogramo, certo? A mesma coisa que o losango, ó. Todo losango é um paralelogramo, ok? Todo paralelogramo é um trapézio. Então, todo trapézio é um quadrilátero. Tomem cuidado, tá? Fiquem sempre atentos a essas frases. Mais uma coisa, eu posso dizer que um retângulo é um losango? Existem retângulos que podem ser losangos? Então, fiquem atentos a essas frases aí. Vamos lá. Vamos trabalhar mais um pouquinho de exercício, gente. E aí, pessoal, como foi a questão 4 aí que você tinha que fazer desenhos? Sei que talvez em casa você não tenha a malha quadriculada, mas podia fazer numa folha de caderno comum, né? O importante é a gente pensar assim, ó, um quadrado. Bom, um quadrado ele tem que ter todos os lados iguais. Então a gente vem aqui, por exemplo, um quadrado com 2 unidades da malha quadriculada. Tá? Desenhei aqui um quadrado que tem, né, tem 4 lados da mesma medida, são 4 ângulos retos, tá? Então está feito aí o nosso quadrado. Agora um retângulo é mais generalizado, né? Um retângulo ele tem que ter 2 pares de lados paralelos e os 4 ângulos retos, tá? Então estou desenhando aqui os 4 ângulos retos, 2 pares de lados paralelos. Repare que as medidas não são iguais, né? Porque aqui no retângulo eu coloquei medidas de 2, 2, 3 e 3. Lá no quadrado não, eu tinha colocado 2, 2, 2 e 2, né? Então, para desenhar um quadrado, eu preciso que os lados tenham as medidas iguais. Para desenhar um retângulo, não há essa necessidade. Porém, a gente tem que se lembrar dos ângulos retos, né? Tanto o quadrado quanto o retângulo sempre vão ter 4 ângulos retos. Agora a gente tem que desenhar aqui também um losango. O losango ele é um quadrilátero, é um paralelogramo, né? Que tem 4 lados iguais. Não importa os ângulos, tá? A gente só precisa pensar nos lados. Então vamos desenhar aqui nosso paralelogramo. É como se fosse um balãozinho, né? Vamos ligar aqui, aqui, liguei certo, aqui e aqui, tá? Então esses lados aqui do meu losango, eles têm todos a mesma medida, certo? Em relação aos ângulos, sei lá, aqui a gente tem 2 ângulos que são obtusos e aqui 2 agudos. Então, para desenhar um losango, eu só tenho que me preocupar de que os lados sejam... de que eu tenha 2 pares de lados paralelos e que eles tenham a mesma medida. Para desenhar o retângulo, eu tenho que me preocupar que eu tenha 2 pares de lados paralelos, só que 4 ângulos retos. E para desenhar o quadrado, eu tenho que me preocupar com tudo isso, né? Tem que ter 2 pares de lados paralelos, tem que ter os lados com a mesma medida e os 4 ângulos retos. Certinho, gente? Então é isso, né? Esse foi o nosso exercício número 4. Vamos lá para a questão 5. E aí, conseguiram fazer a questão número 5? Ela é confusa, né? Essas frases assim dão um nó na cabeça da gente. Mas é isso mesmo. Ó. Era uma questão para analisar verdadeiro ou falso. A gente tinha 4 frases aí. E para ajudar no raciocínio, eu coloquei aqui da forma mais geral para mais específica, né? Então a gente tem os quadriláteros, que seria o geralzão de tudo. Aí a gente tem trapézios, quando tem um par de lados paralelos. Paralelogramos, tem que ter 2 pares de lados paralelos. Então, todo paralelogramo é um trapézio. Tá? Os paralelogramos têm losango, né? Então, todo losango é um paralelogramo, que é um trapézio. Tem também os retângulos. Ó, repare que eu coloquei aqueles distintos, né? Porque são coisas diferentes. O retângulo também é um paralelogramo e, portanto, é um trapézio. E esses dois juntos, né? Quando a gente junta as definições de losango e retângulo, a gente forma um quadrado. Então, o quadrado ele é um losango, que é um paralelogramo, que é um trapézio. O quadrado ele é um retângulo, que é um paralelogramo, que é um trapézio. Tá? Então, as definições de um, às vezes, se encaixam na definição do outro. Olha só, o trapézio é um paralelogramo. Tá certo falar que o trapézio é um paralelogramo? Não, né? O trapézio seria a forma mais geral possível e aqui já tem uma especificação melhor. Aqui eu tenho trapézio que tem um par de lados paralelos. Aqui tem 2. Então essa aqui seria falsa, né? O trapézio, ele só tem um par de lados paralelos.
Eu não posso falar que ele é um paralelogramo, porque para ser paralelogramo tem que ter dois pares. Tá certo? Então essa é a falsa. A segunda afirmação, o quadrado é um retângulo. Olha, se a gente olhar aqui no esqueminha do professor, a gente vai ver que todo quadrado vem, né, tem as características de um... Opa, coloquei no lugar errado. Tem as características de um retângulo. Tá? Todo quadrado tem aí sim as características de um retângulo. Para ser quadrado, tem que ter 4 ângulos retos, além de ter 4 lados iguais, né? E para ser retângulo também tem que ter 4 ângulos retos. Então a definição de retângulo ela se encaixa na de quadrado. Então todo quadrado pode ser dito, né, como um retângulo verdadeiro. O retângulo é um paralelogramo. Ó, todo retângulo vem do paralelogramo. Então tá certo falar que o retângulo é um paralelogramo. Por quê? Para ser paralelogramo tem que ter 2 pares de lados paralelos. E as definições de retângulo se encaixam na de paralelogramo, né? O retângulo também tem 2 pares de lados paralelos. O quadrado tem 4 ângulos retos, certo? Né? Certíssimo. O quadrado, para ser quadrado, tem que ter 4 ângulos retos, além de ter 4 lados iguais. Mas eu posso dizer que o quadrado tem 4 ângulos retos. Tá certo falar isso? Verdadeiro. Então ficou falsa na primeira e o restante tudo verdadeiro. Vamos lá para a última questão. Gente, nesse último exercício, né, ele começava assim, ó. Observe os losangos. Olha só que legal, né? Como é que a gente sabe que isso aqui é um losango? Porque a gente tem um polígono de 4 lados, né? Os 2 polígonos são de 4 lados, e esses 4 lados têm a mesma medida, né? São 2 pares de lados paralelos, certo? E esses lados todos têm a mesma medida. Então é um losango, né? Se encaixa na definição de losango. Para ser losango tem que ter 4 lados, tem que ter 2 pares de lados paralelos, né? Tem que ser um paralelogramo, e ao mesmo tempo tem que ter os lados com a mesma medida. Então aqui a gente tem 2 losangos. São 2 quadriláteros com 2 pares de lados paralelos e esses lados com a mesma medida. 2 losangos, beleza. Aí tinha 2 perguntas, letra A e letra B, né? Qual é o que eles têm em comum, né? O que esses 2 losangos têm em comum? No exercício de vocês não tinha as medidas, mas eu coloquei aqui algumas medidas aleatórias só para mostrar que essas medidas são iguais. Então, o que eles têm em comuns em relação aos lados? A mesma medida. Então, a gente pode responder aí que os lados têm a mesma medida dos 2 losangos, né? Da esquerda e da direita. São lados congruentes, né? Quando tem mesma medida, a gente fala que são congruentes. Quase que não coube ali. Bom, e em relação aos ângulos, o que tem de diferente em relação aos ângulos? Aí é que vem o X da questão, né? Olha só, aqui eu tenho 4 ângulos retos. Então, no quadrilátero, no losango da direita, eu tenho 4 ângulos retos. E no losango da esquerda, eu tenho 2 ângulos que são agudos. Né? Esse de cima e de baixo são agudos. E o da direita e da esquerda são obtusos. Então, veja só. Eu posso dizer, ó, que o primeiro losango não tem ângulos retos. Já o segundo losango tem ângulos retos. Então, vamos colocar aqui, ó. O segundo losango tem ângulos retos. Tem ângulos retos. E o primeiro não tem, né? O primeiro não tem. E o primeiro não tem. Então, essa é a diferença dos losangos em relação aos ângulos, né? Um deles tem 4 ângulos retos e o outro tem 2 agudos e 2 obtusos. Agora, mais legal que isso, né? Como o próprio exercício falou, esses 2 quadriláteros são chamados de losango. Porque, nós já falamos aqui, né? Porque tem 2 pares de lados paralelos, né? De cima e de baixo, da direita e esquerda. E tem todos os lados com a mesma medida. Então, a gente tem 2 losangos aqui. Mas, pelo fato desse daqui, ó, ter 4 ângulos retos,
né, além de ter os lados com a mesma medida, ainda ter os 4 ângulos retos, ele também pode ser chamado de quadrado. Tá? Então, mais uma vez aí, né, aquele nozinho na cabeça. Todo quadrado é um losango, porque para ser quadrado tem que ter 4 lados iguais, como a gente viu aqui, né? Os lados são todos iguais. Ok? Então tá aí, gente. Finalizamos a nossa aula sobre quadriláteros. Estamos terminando aí o conteúdo de geometria. Tem só mais uma aulinha aí para a gente finalizar esse conteúdo. Depois voltar para a parte das operações. Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.